Olá, todo mundo. Espero que todos estejam bem. Por aqui, por casa, todos estão bem. É óbvio, estamos passando por aqueles momentos em que, principalmente as crianças, se encontram demais. Um implica um pouquinho mais com o outro, mas tudo que não, né? Que não esteja dentro da normalidade de nós seres humanos quando estamos assim isolados, né? E assim é bom que a gente está aprendendo um monte de coisa legal, né? Respeitar o espaço um do outro, ser mais solidário, respirar fundo, entender que o outro está irritado e que a gente também, e que estamos, né, nessa situação que o mundo vive, precisando colocar sempre como prioridade a compaixão, a solidariedade e sermos muito resilientes. Então vamos lá. Paramos na parte 25 da Tenda Vermelha, desse romance belíssimo, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje e a gente estava falando sobre isso. Como ela conseguiu pegar uma história bíblica, né? Romancear essa história. É óbvio que ela mudou algumas coisas, né? Tentou romancear e levar sempre para uma visão mais feminina, né? De como as mulheres se sentem, de como as mulheres eram tratadas, o que tinha de bom e de ruim na visão dela, como desde menina até adulta. E daqui a pouco ela vai ser mãe, né? Na parte 25 que a gente parou, ela está na casa do irmão de Renefer, e estava tendo muitos pesadelos por causa do trauma, porque passou, né? E agora não. Agora ela está começando a se ligar ao bebê, está tendo outro tipo de sonho. E ela finalmente foi apresentada a uma deusa que Ina, nas histórias lá passadas, a Ina observou e disse que ela estaria ligada e que uma determinada deusa tomaria conta dela. E ela foi apresentada a essa deusa, né, pela esposa do irmão de Renefer. E é isso. Vou ler aqui o pedacinho do 25, final, para a gente recuperar e vamos começar. Detestava acordar e então passei a dormir cada vez mais tarde, só para continuar dentro do sonho. Renefer permitia que eu ficasse na cama e qualquer coisa mais que eu desejasse. Antes de adormecer, ela e eu ficávamos observando os movimentos de minha barriga. Encantada, ela dizia: ele é forte. E eu rezava que ele seja forte. Confiante em tudo que tinha aprendido com Raquel e Ina, não me preocupava com o parto. Já havia testemunhado o nascimento de muitos bebês saudáveis e a coragem de muitas mães capazes. Achava que não tinha nada a temer. Quando a primeira dor de verdade se apoderou de mim e me tirou o fôlego, lembrei-me das mulheres que haviam desmaiado, das mulheres que haviam gritado, chorado e implorado pela morte. Lembrei-me da mulher que havia morrido com os olhos arregalados de terror e da que morrera em um mar de sangue, os olhos fundos de exaustão. Um soluço escapou de minha garganta quando a bolsa estourou e o líquido escorreu pelas minhas pernas. Exclamei: mãe! Sentindo falta daqueles 4 rostos, daqueles generosos 4 pares de mãos, como estavam distantes. Sentia-me muito só. Como gostaria de ouvir as vozes delas me reconfortando em minha própria língua. Por que ninguém me dissera que meu corpo se transformaria em um campo de batalha, em um altar de sacrifício, em uma prova a ser superada? Por que eu não soube antes que é durante o parto que a mulher adquire a coragem de ser mãe? Todavia,
Não há como dizer ou ouvir isto, até chegar a vez de cada uma subir nos tijolos. Não se tem ideia de que a morte está à espreita, pronta para desempenhar o seu papel? Até chegar a sua vez de subir nos tijolos, não se imagina o poder que emerge das outras mulheres que estão em volta. Mesmo das que falam uma língua estrangeira e invocam deuses que se desconhecem. Atrás de mim, Renefer recebia meu peso sobre os seus joelhos e elogiava minha coragem. Héria, a dona da casa, segurava meu braço direito e em voz baixa fazia preces a Taweret. Essa, uma parte. Essa é a deusa que Ina havia dito a ela. Taweret. Fazia preces a Taweret, Ísis e Abes, o feio deus anão que adorava crianças. A cozinheira do meu lado esquerdo agitava acima da minha cabeça para abrandar a dor, um bastão curvado e entalhado com cenas de nascimentos. De cócoras à minha frente estava uma parteira chamada Merit, pronta para parar o bebê. Não a conhecia, mas suas mãos eram tão seguras e delicadas quanto imagino que as de Ina deveriam ter sido. Soprava em meu rosto quando as dores começavam para que eu não prendesse a respiração. No início, até me fez rir um pouco e soprar de volta. No intervalo das dores, as 4 mulheres conversavam por cima de minha cabeça e tranquilizavam-me com palavras de estímulo assim que recomeçavam. Molhavam minha boca com suco de frutas e enxugavam meu corpo com toalhas perfumadas. Merit massageava minhas pernas. Os olhos de Renefer brilhavam, cheios de lágrimas. Eu chorava e gritava. Perdi as esperanças e rezei. Vomitei e meus joelhos se dobraram. Mas elas não pareciam preocupadas ou ansiosas, embora ficassem de testa franzida quando eu demonstrava dor. Sentindo-me protegida, continuei lutando. Então, comecei a fazer força, pois nada mais havia a fazer. Fiz tanta força que pensei que fosse desmaiar. Ainda assim, o bebê não vinha. O tempo ia passando. Mais força e nenhum progresso. Em um determinado momento, Merit olhou para Renefer e eu surpreendi a mesma troca de olhares que já presenciara entre Raquel e Ina em momentos como aquele, quando a transição natural da vida para a vida se transforma em uma luta entre a vida e a morte. Senti a sombra que estava à espreita curvar-se para mim e meu filho. Não! Gritei. Gritei primeiro na minha língua materna. Não! Gritei no idioma das mulheres ao meu redor. Mãe, implorei a Renefer, traga-me um espelho para que eu possa ver por mim mesma. Trouxeram um espelho e uma lamparina, e vi minha carne retesada. Lembrei-me do que Ina fazia. Enfie a sua mão, supliquei a Merit. Acho que ele está virado. Põe a mão dentro de mim e vire o rosto dele, o ombro. Merit tentou fazer o que eu mandara, porém suas mãos eram grandes demais. Minha pele estava esticada demais. Meu filho era grande demais. Traga uma faca, pedi, quase gritando. Ele precisa de uma passagem maior. Renefer traduziu
E Éria respondeu em um sussurro grave: Não temos cirurgiões nesta casa, filha. Explicou-me por sua vez Renefer: Vamos mandar buscar um agora, mas... As palavras chegaram a mim como se viessem de muito longe. Tudo o que eu queria era me livrar daquele peso, acabar com aquela agonia e dormir, ou então morrer. Meu corpo exigia que eu fizesse força, mas quando a sombra à espreita no canto do quarto sacudiu a cabeça em sinal de aprovação, recusei-me a obedecer. É você quem vai fazer isso, disse a Merit. Pegue a faca e abra o caminho para ele, por favor. Implorei e ela me olhou penalizada sem compreender. Uma faca, mãe, gritei em desespero. Raquel, onde está você? Ina, o que devo fazer? Renefer chamou alguém e voltaram com uma faca. Merit segurou-a temerosa, enquanto eu gritava e lutava para não fazer força. Ela encostou a lâmina em meu corpo e abriu o caminho da frente para trás, como eu já tinha visto fazer. Pôs a mão dentro de mim para girar o ombro da criança. Fiquei cega de dor, como se estivesse sentada sobre o próprio sol. Em um instante o bebê estava fora. Porém, em vez de gritos de alegria, foi recebido com silêncio. O cordão umbilical estava enrolado em seu pescoço. Os lábios estavam azuis. Merit agiu rápido. Cortou o cordão umbilical e pegou os seus canudos de junco, sugando a morte da boca da criança e soprando a vida em suas narinas. Eu gritava, soluçava, tremia. Éria segurava-me enquanto todas nós acompanhávamos o trabalho da parteira. A tenebrosa cabeça do cão da morte moveu-se para a frente, mas a criança tossiu e com um choro zangado dissipou todas as incertezas. O canto em que a senhora se escondera encheu-se de luz, pois a morte não permanece nos lugares onde foi derrotada. Ao meu redor ecoavam as vozes de 4 mulheres conversando e rindo alto. Deixei-me cair sobre o colchão e não tomei conhecimento de mais nada. Estava escuro quando acordei. Uma única lamparina luzia ao meu lado. O chão havia sido lavado e até meu cabelo cheirava a limpeza. Uma menina que estava de vigília viu que eu abrira os olhos e chamou Merit, que veio carregando um embrulho de linho. Seu filho, ela disse. Meu filho, respondi aturdida e tomei-o em meus braços. Assim como não há meios de prevenir ninguém sobre um parto, também não existe preparação para o momento de olhar o primeiro filho. Examinei seu rosto, seus dedos, as dobras das suas perninhas, o contorno de suas orelhas, os diminutos mamilos em seu peito. Prendia o ar quando ele suspirava, ria quando ele bocejava, espantava-me quando ele apertava meu dedo. Não me cansava de olhar para ele. Deveria haver uma canção para todas as mães cantarem nesta hora, ou uma prece para se rezar. Talvez não existam, porque não há palavras fortes o bastante para expressar esse momento. Como todas as mães, desde a primeira, sentia-me ao mesmo tempo triunfante e despojada, exultante e destruída. Fizera a travessia, minha infância ficara para trás. Via mim mesma como uma criança no colo de minha mãe e vislumbrei minha própria morte. Chorei sem saber se era de júbilo ou de tristeza. Minhas mães
E as mães das minhas mães estavam todas comigo quando segurei meu filho pela primeira vez. Bar Shalem, falei baixinho. Ele tomou meu peito e mamou enquanto dormia. Felizardo, disse eu comovida, 2 prazeres de uma só vez. Nós 2 adormecemos sob o olhar cuidadoso de Merit, a parteira egípcia, a quem, tinha certeza, amaria para sempre, mesmo que não voltasse a vê-la. Naquela noite, sonhei que Raquel me dera 2 tijolos de ouro e Ina me presenteara com um caniço de prata. Aceitei os presentes solene e orgulhosa, tendo Merit ao meu lado. Não vi meu filho quando acordei. Tentei levantar-me, mas a dor prendeu-me na cama. Gritei assustada e Merit apareceu trazendo compressas macias e ungüentos para as minhas feridas. Meu filho? Perguntei no idioma dela. Olhou-me com ternura e respondeu: o menino está com a mãe dele. Pensei que não havia compreendido bem. Talvez eu não tivesse usado as palavras corretas. Perguntei de novo, dessa vez devagar. Mas ela tocou em mim penalizada e sacudiu a cabeça. Não. O menino está com a mãe dele, com a senhora. Ainda confusa, chamei: Renefer, Renefer! Levaram meu filho. Mãe, ajude-me. Ela veio trazendo o bebê envolto em um manto de linho muito fino, debruado a ouro. Minha filha, disse Renefer, de pé ao meu lado. Você se comportou muito bem. Foi realmente magnífica e todas as mulheres de Tebas ficarão sabendo de sua coragem. Quanto a mim, serei grata a você enquanto viver. O filho que teve sobre meus joelhos será um príncipe do Egito. Será educado como sobrinho do importante escriba Nacteré e como neto de Passer, escriba de 2 reinados, guardião do livro de contas do próprio rei. Olhou para o meu rosto perplexo e ferido, e procurou consolar-me, mesmo sabendo que me aniquilava. No Egito, a mãe dele sou eu. Você será a ama de leite e ele vai saber que nasceu de você. Seu prêmio será cuidar dele, mas vai chamar nós 2 de mãe e ficar aqui até poder ir para a escola. Por tudo isso você deve ser grata. E continuou. Este é o meu filho, Remosê, filho de Rê, que você deu à luz para mim e para minha família. Ele vai construir minha tumba e escrever seu nome, Deiner, sobre ela. Será um príncipe do Egito. Entregou-me o menino, que havia começado a chorar, virou as costas e saiu. Bar Shalem, sussurrei no ouvido dele. Renefer ouviu e estacou. Sem se voltar para me encarar, avisou. Se chamá-lo de novo por esse nome, vou mandar que a expulsem desta casa e a atirem na rua. Se não obedecer às minhas instruções, seja neste ou em quaisquer outros assuntos relativos à educação de nosso filho, vai perdê-lo. Isso deve ficar bem claro. Desculpa. Então, virou-se para mim e notei que seu rosto estava úmido. A única vida que tenho está aqui junto ao rio, disse com a voz embargada de lágrimas. O infortúnio, a força do mal que arrebatou meu cá e submeteu à brutalidade de terras inóspitas, finalmente acabou. Estou de volta à minha família, à civilização,
ao serviço de Rê. Consultei os sacerdotes a quem meu irmão serve, e eles acreditam que o seu Ka, o seu espírito, também deve ter raízes aqui, ou você não teria sobrevivido à doença, à viagem ou ao parto. Renefer contemplou a criança em meu seio e com infinita ternura falou: ele será protegido das tormentas e dos espíritos maléficos. Será um príncipe do Egito. E com um sussurro que não disfarçava sua determinação, falou: você fará o que eu estou mandando. A princípio, as palavras de Renefer significaram pouco para mim. Tomava cuidado para não chamar meu filho de Barchalém quando alguém estivesse por perto. Mas de resto, era sua mãe. Remuzé passava os dias e as noites comigo de modo que eu pudesse amamentá-lo sempre que chorasse. Dormia ao meu lado e eu o embalava e brincava com ele e memorizava cada traço e cada humor dele. Por 3 meses, moramos no quarto de Renefer. Meu filho crescia sem parar, ganhava peso e tornava-se robusto, de pele lisa e macia. O bebê mais bonito que já havia nascido. Fiquei completamente curada, graças aos cuidados de Merit. Nas horas quentes da tarde, Renefer tomava conta dele enquanto eu me banhava ou dormia. Os dias se passavam tranquilos, sem trabalho, sem lembranças. A criança em meu peito era o centro do universo. Eu era a fonte de toda a sua felicidade e durante umas poucas semanas a deusa e eu fomos uma só. No princípio do 4º mês de sua vida, toda a família se reuniu no salão onde Nactirê se sentava com os seus assistentes. As mulheres agruparam-se junto às paredes, enquanto os homens rodeavam a criança e colocavam os instrumentos do escriba em suas mãos pequeninas. Seus dedos se fecharam em volta de pincéis de junco novos e ele agarrou uma lousa redonda onde as tintas eram misturadas. Agitou no ar com as 2 mãos um pedaço de papiro como se fosse um leque, o que encantou Nactirê, que declarou que o menino nascera para a profissão. Assim, meu filho foi recebido no mundo dos homens. Só então me lembrei do 8º dia, quando os meninos recém-nascidos em minha família eram circuncidados, e as que eram mães pela primeira vez, aterrorizadas, ficavam na tenda vermelha, aos cuidados das mais experientes. Meu coração se partiu em 2 pedaços. Um deles lamentando que na outra vida o Deus adorado por meu pai não fosse reconhecer aquele menino, nem meu irmão José o reconheceria, nem suas avós. Por outro lado, estava imensamente orgulhosa por saber que o sexo do meu filho permaneceria inteiro, pois afinal, por que ele deveria conviver com um sinal que lhe lembrasse a morte do pai? Por que sacrificar-se a um Deus em nome do qual eu me tornara uma viúva e ele próprio um órfão? Naquela noite houve um banquete. Sentei-me no chão ao lado de Renefer, que segurava o menino no colo e dava-lhe melão amassado para comer, e fazia-lhe cócegas com uma pluma, e acarinhava-o tanto que ele ria e sorria para todos os convidados que tinham vindo comemorar a chegada de um novo filho à casa de Nactirê. Havia comida e bebida em quantidades que eu era incapaz de calcular. Peixe e caça,
frutas e doces de sabor tão intenso que chegavam a enjoar, e vinho e cerveja em abundância. Alguns músicos tocavam flautas e sistros, instrumentos de percussão com lâminas tilintantes, cujo som era exatamente igual ao de água caindo. Havia canções tolas, canções de amor e canções dedicadas aos deuses. Quando os sistros começaram a soar, surgiram correndo dançarinas que vieram ocupar o meio da sala, girando e saltando, curvando o corpo para trás até a cabeça tocar no chão. Os adornos de cabeça que todos os convidados recebiam à entrada eram cones de cera perfumada, que ao longo da noite se derreteram em cascatas de lótus e lírio. A pele de meu filho estava pegajosa quando o lavei, profundamente adormecido no colo de Renifer, e o aroma ficou impregnado no cabelo escuro dele por muitos dias. Uma das muitas surpresas do meu primeiro banquete foi ver mulheres e homens comendo juntos. Maridos e mulheres sentavam-se lado a lado à mesa durante toda a refeição e conversavam. Vi uma mulher pôr a mão no braço do marido e um homem beijando as mãos cheias de joias de sua acompanhante. Era impossível para mim imaginar meus pais fazendo uma refeição na companhia um do outro, ainda mais se tocando na presença de outras pessoas. Mas estávamos no Egito, e a estrangeira era eu. Aquela noite marcou o final do meu isolamento. Minhas feridas estavam cicatrizadas e meu filho era saudável. Portanto, fomos mandados para o jardim, onde ele não sujaria o assoalho e a sua tagarelice não incomodaria o trabalho dos escribas. Assim, meus dias eram passados ao ar livre. Enquanto meu filho dormia entre os canteiros de flores, eu aproveitava para arrancar ervas daninhas, colher o que fora encomendado pela cozinheira e aprender a reconhecer as frutas e flores do lugar. Ao acordar, meu filho era saudado pelo canto dos pássaros do Egito e arregalava os olhos de alegria quando os viam alçar voo. O jardim passou a ser uma casa para mim e uma escola para o meu filho. Remosé deu seus primeiros passos à beira de um enorme tanque repleto de peixes e aves domésticas que ele observava fascinado. Suas primeiras palavras depois de mãe foram pato e lótus. A avó trazia-lhe lindos brinquedos. Quase todos os dias ela o surpreendia com uma bola, um peão ou uma lança de caçador em miniatura. Certa vez, trouxe de presente um gato de madeira com um mecanismo que fazia a boca do animal abrir e fechar quando se puxava um cordão. Fiquei tão maravilhada quanto o menino. Meu filho amava Renifer e quando via que ela estava chegando, corria com seu andar vacilante ao encontro dela para recebê-la com um abraço. Eu não era infeliz vivendo no jardim. Remosé, que era saudável e alegre, dava sentido à minha presença em um certo prestígio à minha pessoa, pois todos o adoravam e atribuíam a mim o mérito por seus bons modos e temperamento agradável. Todos os dias eu beijava meus dedos e com eles tocava a estátua de Ísis, oferecendo graças a serem distribuídas aos muitos deuses e deusas egípcios, cujas histórias eu não conhecia, em gratidão pela dádiva de meu filho. Dava graças todas as vezes que meu filho me abraçava, e a cada 7 dias
Partia um pedaço de pão e dava de comer aos patos e peixes, em memória às oferendas de minhas mães, a rainha do paraíso, e com uma prece para que meu Remosê continuasse saudável. Os dias transcorreram serenos e logo se transformaram em meses, consumidos pelas tarefas infindáveis que nos impomos ao amar uma criança. Não dispunha de tempo para pensar no passado, nem tinha necessidade do futuro. Teria ficado para sempre dentro do jardim que Remosê passou a infância. Mas o tempo é inimigo das mães. Antes que me desse conta, ele já não era mais um bebê. A criança, que só andava segurando na minha mão, transformou-se em um menino que corria por todos os lados. Foi desmamado e eu abandonei o recato de Canaã, passando a usar um vestido solto de linho fino e transparente como o das mulheres egípcias. Parte da cabeça de Remosê foi raspada e os cabelos arrumados em uma trança lateral, usada por todas as crianças egípcias. Meu filho cresceu forte e robusto, brincando de lutar com o tio Nactirê, a quem chamava Bá. Eles se adoravam e Remosê o acompanhava nas expedições de caça aos patos. Segundo Renefer, o menino nadava como um peixe. Eu nunca saía de casa ou dos jardins, mas ela ia no barco que os levava às caçadas para vê-lo nadar. Com apenas 7 anos, meu filho já conseguia vencer o tio em complicados jogos de tabuleiro que exigiam planejamento estratégico e pensamento lógico para vencer, como o Senete e o dos 20 quadrados. Assim que o menino conseguiu segurar uma vareta, Nactirê mostrou-lhe como desenhar figuras em pedaços de pedra, primeiro de brincadeira e depois de professor para aluno. Então, vamos ficar por aqui, né? Fiquem bem, se puderem, fiquem em casa e nos vemos na próxima parte dessa história fascinante. Um grande e afetuoso abraço. Até mais ver.